paz do Senhor. O meu testemunho, ele começou quando eu tinha 10 anos e eu aceitei a Jesus. Eu não vim de uma família cristã, eu não tinha nenhuma influência cristã na minha casa. Então, um dia, o Senhor preparou um caminho através de um clube de desbravadores, que era o clube que eu frequentava. E a partir dali eu comecei a aceitar a palavra e eu me batizei aos meus 14 anos. Desde então, eu sofria muito na minha casa, porque meus pais eles não eram cristãos, então eles me perseguiam, porque eles diziam que estavam fazendo uma lavagem cerebral na minha cabeça, porque eles perceberam que eu comecei a querer me vestir diferente, porque eles perceberam que muitas coisas estavam diferentes, eu tomava atitudes que de uma criança que queria muito, tinha sede de adorar o Senhor, mas que muitas vezes era impedida porque tinha algo maior que era a autorização dos meus pais. E minha mãe, ela era cansada de dizer que ia na igreja, que ia me tirar de lá, que o que os pastores estavam fazendo comigo era errado, mas eu nunca deixei de orar e acreditar que um dia o Senhor iria libertar ela. Até que um tempo, com o passar do tempo, eu viajei para Pernambuco e eu acreditava que em algum momento seria no tempo de Deus que ela aceitaria. E eu dizia até que seria mais fácil meu pai aceitar a palavra do que minha mãe, porque ela era sempre resistente. Até que um dia o Senhor preparou a irmã Nádia e o pastor Ayub lá para casa. Minha mãe estava em um processo de libertação, ela já tinha aceitado a mensagem, mas ela ainda não estava totalmente liberta, ela ainda não tinha se desfeito de muitas coisas e a partir disso ela tinha muitas manifestações espirituais, coisas que não cabiam a mim naquela situação. Eu dizia ao Senhor, Senhor, eu não vou conseguir. Então nesse tempo eu ligava para pastores na minha igreja, nesse tempo eu era de outra congregação, e eu ligava para pastores de madrugada. Sempre acontecia quando a gente estava fazendo alguma oração ou a gente cantando algum hino, ela sempre tinha essas manifestações. E aí eu lembro que eu orava ao Senhor, Senhor, eu não tenho como, eu sou tão pequeno, eu não consigo, que o Senhor possa enviar teus servos e possa enviar alguém que possa interceder pela nossa casa. Então um dia chegou o pastor Ayub e a pastora Nádia dizendo que eles tinham um processo de libertação naquela casa. E naquele momento eu vi a promessa de Deus se concretizando. Naquele momento também eu estava muito resistente, porque eu acreditava que somente a igreja que eu estava era a igreja verdadeira. Porque eu estava cega, pela minha religiosidade. Quando na verdade nós precisamos entender que quem nos guia é o Senhor, que só há uma religião, que é a religião cristã, que é somente um Deus, que não há igreja, que não há doutrina, que a doutrina é de Cristo, que nós devemos nos espelhar somente na palavra. Então eles foram e fizeram todo o processo de libertação. Logo em seguida nós começamos a congregar na igreja e eu tive muitas promessas de Deus. E eu uma vez na igreja da pastora Adriana, um pregador falou assim, existe uma menina que ela escreve cartas para Deus. E Deus está dizendo que Ele já está caminhando essa promessa. E eu me lembrei dessa carta, porque era a minha maneira de falar com Deus. Como eu não tinha ninguém para falar, eu escrevia as cartas para Deus. E um dia eu falei ao Senhor, Senhor, eu quero uma família de Deus, eu quero uma família no Teu altar, uma família que te adora e que te ama. Então, eu fiz uma carta para Deus ali na minha inocência. Eu não vivia, queridos, uma vida cristã naquele momento, mas pregaram para mim, dizendo que poderia existir sim um novo recomeço, que eu poderia sim ser a nova pessoa que daria luz para minha casa. Então eu fiz a carta, eu pedi todas as características da pessoa que eu pedi para Deus. A primeira coisa que eu pedi para ele foi um homem de Deus que tivesse nascido numa família cristã, porque eu não sabia como era crescer numa família cristã. E eu pedi que ele adorasse ao Senhor como levita da casa de Deus, que ele tocasse piano, porque eu era apaixonada pelas pessoas que tocavam piano. E eu achava lindo, porque o louvor cativa. E aquilo tomava meu coração, aquele louvor. Então eu queria muito que o meu marido, ele tocasse piano e que ele fosse da igreja, que a família dele toda fosse convertida, porque era meu sonho dizer, meu Deus, eu sou de uma família cristã. Então, eu também pedi a altura do meu marido. Eu falei que eu queria uma pessoa de 1,80 m, que tivesse os olhos claros e que tocasse piano, que fosse temente a Deus. E um dia
eu falei assim pro Senhor: Senhor, mas eu só vou saber que essa é a pessoa certa quando Ele me pedir em oração. Porque essa é a diferença. A pessoa de Deus, ela vem diferente, ela tem uma conquista diferente, porque o que importa para ela é agradar a Deus. Então, eu falava para a pastora Adriana, ora para mim, ora por mim, ora pelo meu relacionamento. Eu estou tão perdida, e aparecia pessoas, só que eu não sinto que é de Deus. Então, um dia eu estava chegando na minha faculdade e um menino olhando assim para mim, ele foi fazer minha matrícula e tudo. A Mari sabe muito bem do meu testemunho. Ele fazendo a minha matrícula e tudo. E naquele momento que ele entrou, eu já senti algo muito diferente, mas nada me lembrou da carta. Eu já tinha esquecido devido ao tempo. Aí ele chega e passa os dias, e sempre quando eu entrava na Estácio ele tinha um olhar, mas não era um olhar perverso, era um olhar diferente, era um olhar que eu queria entender o que ele tinha. Meu Deus, por quê? Será que eu pareço com alguém que ele conhece? E aí um dia eu cheguei pra ele e perguntei. Eu falei: moço, você me olha tão diferente, eu queria saber o que tem, eu pareço com alguém que você conhece, por que você não para de me olhar? Eu estou ficando constrangida. E ele falou: olha, faz 3 anos que eu oro por uma pessoa e você tem a característica das pessoas que eu pedi para Deus. E naquele momento eu me lembrei da carta, porque ele falou assim: você quer orar comigo? E quando ele falou: eu quero orar, você quer orar comigo? Eu falei: meu Deus, é a carta. E aí eu comecei a chorar e eu dizia: meu Deus, eu não sou digna de receber isso, porque eu deixei de fazer isso, porque eu pequei nisso. E eu comecei naquele momento, veio me remoer, e Satanás quis tirar minha bênção naquele momento, porque eu dizia: meu Deus, eu não sou digna de receber. Mas Deus, Ele falava ao meu coração e usou uma pessoa para ministrar assim na minha vida. Nós não dependemos dos nossos afazeres, porque Deus, independente do que fazemos, quando Ele promete, Ele cumpre. E nós precisamos apenas seguir, olhando para os céus, querendo santidade, porque santos só seremos no céu. Mas podemos sim ser santos em Cristo, buscando a santidade, errando e se consagrando, errando e voltando para Deus, mas nunca desistindo do caminho. Então nós passamos 2 meses de oração e tudo foi se confirmando da carta. Ele tocava piano, irmãos. Ele tinha 1,80 m e hoje nós somos noivos, para a honra e glória de Deus. E eu queria muito agradecer a oportunidade, porque muitas vezes nós sonhamos e nós vemos testemunhos de outras pessoas, como eu via testemunhos de amigas minhas dizendo que tinham que entregaram o coração a Deus, que conheceram a pessoa de Deus e tudo, e eu achava aquilo lindo, mas eu dizia que aquilo não era para mim, porque a minha vida não era compatível com aquele propósito. Mas existe uma esperança, porque Deus, Ele nos conhece intimamente, Ele não olha para nós como eu estou olhando para você, Ele não nos julga, Ele sabe o que há dentro do nosso coração. Então, se você tem um desejo, se você tem um propósito no seu coração, basta você pedir, basta você se ajoelhar, se chegue a Deus, fale com Ele. Ele precisa que você fale, porque você precisa pedir. Como Deus vai cumprir algo na sua vida se você não tem fé, se você pelo menos não abre sua boca para orar? Então não se julgue, deixe que Deus faça esse julgamento por você, creia na palavra de Deus. Ele é fiel e justo para cumprir. Esses mesmos milagres que nós vemos na Bíblia, eles também existem hoje, seja lá para o que for, seja para um parente que está desviado, que foi o caso da minha mãe. Hoje ela é convertida e está aqui para a honra e glória de Deus, e o marido dela também foi um propósito de Deus. Glória a Deus. Eu creio muito também porque a minha família, que no tempo era minha tia, ela é espírita, hoje ela aceita estudos bíblicos e ela já está aceitando a oportunidade de vir na igreja, de conhecer, de ouvir a palavra. Hoje ela esteve muito doente, né? Deus, Ele colocou uma enfermidade e foi através dessa enfermidade que eu consegui me aproximar dela e falar da palavra de Deus. Então, quando existe uma oportunidade, fale. É Deus colocando essa oportunidade. Tem males sim que vêm para o bem. E esse foi um dos males que vieram para o bem. Eu sofri muito, eu sofri bastante. Mas hoje eu vejo que tudo foi no momento certo. Não adianta a gente tentar, porque só vem no momento que Deus quer, que Deus preparou. Então, se você tem um propósito para Deus, nessa noite, entregue esse propósito para Ele e creia que Ele é fiel e justo para cumprir.